Mais um ao vivo aqui, porque hoje a gente tá on fire. Vamos começar a gravar o podcast da Rafas on Fire sobre positividade tóxica. É possível a positividade ser tão positiva que ela chega a ser tóxica? A gente vai chamar um especialista em positividade pra falar sobre isso aqui com a gente. Será que a positividade pode chegar ao ponto de ser tóxica? Chamamos um especialista, né? Porque não sou eu que vai falar isso pra vocês. Quem é que conhece aquela pessoa extremamente positiva? É até chata de tão positiva que é. Bom dia, Rafa. Bom dia, Dé, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Legal. Rafa, enquanto a Cami não aparece por aqui, explica pra gente. A Cami chegou. Já Pessoal, o chegou. Rafael é influencer de positividade. Explica isso pra gente, Rafa. Então, eu quero agradecer vocês. Obrigado aí, Dé, obrigado, Cami, pelo convite. Prazer participar aqui com vocês, o Rafas on Fire. Né? Quando vocês me convidaram, ainda mais com esse tema, positividade tóxica, já fiquei animado para falar. Né? E aí você me apresentou como um influencer, um especialista de positividade, né? E acho que é legal trazer para as pessoas que positividade é algo que pode estar presente na vida de qualquer um, né? Eu imagino isso como sendo uma lente que a gente encara a vida. E como eu cheguei até isso, na verdade, é porque eu era um cara bastante negativo na minha vida, tinha tudo correndo a meu favor, né? E ainda assim não conseguia apreciar a vida. Né? E quando eu falo correndo tudo a meu favor, imagine que, sei lá, aos meus 30 anos, já era advogado, já era engenheiro, já era empresário, já tinha um bom faturamento, já tinha uma independência financeira. Então, para o que um jovem poderia desejar, eu tinha absolutamente tudo o que eu gostaria, né? Tinha uma família com saúde, mas, no entanto, tinha muitos conflitos, conflitos pessoais, conflitos familiares, né? E tudo isso muito movido exatamente por essa negatividade que permeava a minha vida, né? Permeava a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de falar, né? Então, à medida que eu comecei a trilhar esse caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, e aí talvez pensando sempre numa forma bem prática, né, mais dinâmica, como o empresário pensa, eu procurei trazer para uma coisa que fosse bem down to earth, né, tipo assim, com o pé no chão, para que pudesse me comunicar com as pessoas, né? Então a gente normalmente está acostumado com muita dualidade, né? É o claro e o escuro, o bem e o mal, né? O branco e o preto, ou yin e yang. Então eu falei assim, tá simples aí, positividade e negatividade, né? Até pelas questões de frequência, e a gente pode entrar nesse assunto, mas, bom, essa é a minha introdução e estou à disposição. Eu acho legal isso, né? Porque ou você é ou você não é, né? As pessoas começam a ver assim isso. Ou você é extremamente positivo, ou você é negativo sempre, né? Parece que não tem esse meio termo. É legal você falar que a positividade permeia a nossa vida de algumas pessoas, ou não. Né? Eu sinto assim, o que eu sinto de muita coisa que eu vivo, que as pessoas às vezes reclamam que a gente dá soluções, só parece que as pessoas gostam de curtir aquele momento, de curtir o momento de não sair do lugar. Eu não sei se isso tem a ver aí com positividade ou negatividade, porque, claro, as pessoas estão ali passando por momentos. A positividade dá medo pra caralho, né? A positividade mexer, é um né? troço que dá medo. Porque eu até postei sobre isso ontem no meu feed, porque uma frase chinesa, quando eu fui para a China, que estava escrito na parede, né? A gente, só uma pausa, um parênteses. Aqui a gente tem oferecimento do trem, sempre nas nossas gravações. O trem patrocina as Rafas on Fire, então a gente tem que sempre deixar o trem aparecer, entendeu? Mas voltando. Ontem eu postei, então, uma frase chinesa, né? Quando eu fui para a China, estava escrito lá. Acredito que algo de bom está sempre por vir. E eu, por muito tempo, não queria sustentar isso, porque eu tinha a crença de que se eu vivesse uma coisa boa, se eu tivesse vivendo tudo, logo em seguida viria alguma coisa ruim. Porque não é possível você estar tudo bem e não vir logo depois alguma coisa ruim. Né? E olha que eu sou uma pessoa, falando um pouco disso, assim, né? Eu acho que a positividade a gente precisa também colocar como uma coisa diferente
da natureza otimista que algumas pessoas já carregam na sua personalidade. Tem algumas pessoas que são naturalmente mais otimistas, outras que são naturalmente mais pessimistas ou precavidas, né? Como meu marido gosta de falar. Mas a positividade, como você falou, permeia e pode permear, porque na verdade a gente sabe hoje que a gente pode treinar, né? A gente pode treinar o otimismo, a positividade é uma competência que pode ser adquirida. E aí, por muito tempo, eu sustentava isso. Mesmo sendo uma pessoa feliz, otimista e tal, quando alguma coisa acontecia, eu falava, vai vir a porrada logo em seguida. Se melhorar, estraga, né? Se melhorar, estraga. E aí as crenças... Desgraça pouca é bobagem. Desgraça pouca... O que mais que temos de crenças coletivas de massa? Que muitas coisas, né? É isso. O que vocês estão falando é exatamente o ponto em que eu vejo que a questão que não existiria tal coisa como positividade tóxica. Porque vejam vocês o seguinte, a Cami falou assim, ser positivo requer muita coragem. E por que isso? Pegando inclusive gancho na sua frase chinesa, né? Algo bom está por vir. Imaginando que algo bom está por vir na sua vida, é necessário que para que você possa aproveitar integralmente as oportunidades que a vida lhe apresenta, você esteja preparado para isso, né? O preparo requer planejamento, requer a disciplina, e aí é aquilo que a gente fala assim, né? O que é sorte? Sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, de novo, para você estar preparado, imagina que você precisa estar treinando, você precisa estar em movimento, você precisa fazer alguma coisa. Né? Já por outro lado, quando você é negativo, e vamos imaginar que a pessoa negativa ela não vê nada de bom adiante, ou ela limita a esperança dela, o que acontece? Para que eu vou me mover? Para que eu haveria de gastar a minha energia? Para que eu haveria de fazer alguma coisa se isso não vai me resultar em nada? Né? Então a negatividade ela também reforça a ideia de manter na zona de conforto, de não querer fazer mudanças, de não querer fazer esforço, né? De muitas vezes não querer sair do seu lugar, né? De não querer ser importunado naquilo que até então, por mais incômodo que seja, ainda é um mal conhecido. Né? E eu acho que talvez esse seja o grande lance, né? As pessoas elas se acostumaram a viver com o mal conhecido, a apostar no bem desconhecido. Né? Porque o medo é exatamente essa faixa. E tem uma frase que diz o seguinte, né? O grande medo ele costuma anteceder a grande vitória. Então, quando você está prestes a conquistar alguma coisa, você fala assim, não quero, volto. Então é exatamente isso. Então por que positividade tóxica? Porque se de repente eu vou começar a ficar feliz ou alguém está ficando muito feliz, isso vai dar merda, isso não é verdade, não sei o quê. E obviamente que muitas pessoas, por imaginarem que as coisas boas advêm de quem é positivo, tentam projetar essa positividade só querendo o benefício, né? Só que aí a minha pergunta é o seguinte, se a pessoa projeta ou falsifica essa positividade, se é algo fake, ou seja, se na base de tudo aquilo não é genuíno, como você pode chamar isso de positividade? Ela é uma imitação de positividade, mas não poderia ser uma positividade tóxica, veja? Então, seria mais fácil você remeter à atitude da pessoa... Então, exatamente. Então, assim, você pode estar imitando, projetando, falseando, né? Então, de novo, só que aí quando você fala isso, você teria que fazer referência, de fato, ao quê? A base do que está sendo constituído. Mas não, vamos matar logo esse negócio de positividade, né? Porque aí eu já acabo com todo mundo logo que se projeta, que é feliz, que é alegre, ou que não entra nos dramas pessoais da vida, ou que não está nesse inconsciente coletivo, né? Porque é mais fácil, né? Eu já coloco essa galera toda no armário e sai daqui. Ô, Rafa, você quer falar? Porque aqui alguém acabou de postar a pergunta que eu ia fazer. A Elis, né? Que ela falou o seguinte, a gente teve uma neurocientista no PemaCast, foi a primeira gravação do PemaCast, que eu quero saber como que a gente, então, diferencia isso do que você tá falando do que eu vou falar. A positividade, sendo uma competência treinável, né, o otimismo, a positividade, você vai ter que fazer alguns exercícios para você chegar lá. Então, aquela pessoa que ela é negativa de natureza, para ela,
fazer afirmações positivas, por exemplo, né? Um dos exercícios são as afirmações positivas. Vai soar em algum momento da vida dela que aquilo é uma puta de uma farsa. Só que a Elis colocou a frase, né, que é fake till you make, que a neurocientista falou que é isso. Até o seu cérebro entender que aquilo é verdade, você precisa fingir. Então, você vai ter que fingir, falar. Então, por exemplo, eu sou feliz e abundante. Você tá numa puta de uma pindaíba do caramba, entendeu? Tá dando tudo errado na sua vida, você tá sem emprego, você não tá ganhando dinheiro, você não tá feliz, você tá sem namorado. E aí você fala assim, não, eu sou feliz e tenho uma vida próspera e abundante. Eu sou feliz e tenho uma vida próspera e abundante. Quando você começa a falar essas frases, até porque a pessoa tá com viés negativo da percepção da vida, ela vai ter que... Seria fingir para enganar o cérebro até ela de fato entender que, apesar dos problemas, ainda que sem ganhar dinheiro, ainda que sem namorado, na verdade, ela pode ser positiva. Como é que é isso? Então, é legal você ter trazido essa questão. Olha o que você falou. Você falou assim, a gente teve uma neurocientista e depois você fala de positividade como algo treinável. Se eu for traduzir positividade como uma habilidade, ok? Como uma habilidade, então você vai ter diversos mecanismos para poder chegar a isso. Aí você mesmo deu exemplo. Você pode usar frases positivas, você pode usar fala, você pode usar autorreflexão, você pode usar, sei lá, meditação e yoga para baixar a sua ansiedade e conseguir acalmar seus pensamentos. Tem N formas. Mas quando eu falo de positividade, e de novo, como eu venho dessa pegada de espiritualidade e autoconhecimento, a minha percepção é exatamente você estar conectado com uma frequência vibracional elevada. E positividade, nesse caso, não seria condicionar o seu cérebro, porque o seu cérebro, na verdade, ele responde a algo que é muito mais interior e muito mais genuíno que isso. Então, de novo, esse mergulho para dentro de si, ele não requer simplesmente treinar o seu cérebro. Ele requer exatamente enfrentar tudo aquilo que você não quer olhar. Então, quando você está sem namorado, está sem dinheiro, etc. e tal, no final das contas é o seguinte, olha, é uma realidade que a sua vida está fodida. Ok. A pergunta é a seguinte, isso é uma situação, isso é um recorte da sua vida. Foi sempre assim? Será sempre assim? Não. E aí a positividade, por isso que eu falo que a positividade pode permear na nossa vida, porque ela é como a lente de um óculos. Se você olha para a sua realidade e vê que ela está num momento de negatividade, mas sabe que isso pode ser diferente e que depende única e exclusivamente de você, isso é ser positivo. Porque o negativo, nesse caso, é achar que todos os seus problemas são resultados dos outros. Quando, na verdade, a positividade é entender o seguinte, cara, eu estou me colocando nessa situação, o que é que eu posso fazer para sair daqui? E positividade está sempre ligada a essa questão do esperança. Então, tipo assim, qual o condicionamento que você precisa fazer só para você ter esperança? Se você acorda, se você vai dormir e acorda no dia seguinte, essa já seria a premissa básica para você ter esperança, porque uma chance lhe foi dada. Se você não tivesse nada para realizar aqui, você já teria acabado aí. Então, assim, é por isso que eu falo assim, de novo, positividade como um campo habilidade, treinável por coaches, por neuropsicólogos, neurocientistas, vai ter um padrão e aí, de fato, você vai precisar encaixar isso na sua rotina e aí talvez é da onde as pessoas tiraram essa coisa do eu preciso primeiro aparentar. Quando eu falo de positividade ligada à espiritualidade, é uma coisa genuína de frequência vibracional. Então, essa mudança ela acontece de dentro para fora. Ok? Então, o seu externo é sempre reflexo do interior. Helena comentou aí. Eu trago uma questão, desculpa, que eu vivo muito, inclusive, que eu vivo muito das pessoas ao meu redor e que eu li no artigo da CNN, porque eu fui buscar a positividade tóxica, algumas coisas, e eu achei um artigo da CNN. Ela é dessas, meu povo. Ela é dessas. Tóxica. E aí, o que eles alegaram sobre positividade? Um grande problema que o excesso de positividade pode trazer. A falta de empatia para com o próximo. O que você acha disso? Que doideira. Olha só, olha como é que é do próximo, porque você está muito feliz, entendeu? Não, então, mas olha que coisa sem noção, Como que o ato de menosprezar o outro pode ser algo positivo? Não existe tal coisa. Então, de novo, e aí vamos pensar na base. Vamos pensar na base, no interior, no início daquilo. Quando você ignora,
quando você menospreza, quando você passa por cima, alguma dessas palavras te gera algo positivo ou negativo? O que você costuma imaginar? Negativo, né? Nunca parece ser algo legal, né? Então, veja bem, olha só, menosprezar e o pior, a dor do outro. Olha só, como que isso vai ser positivo? Então, de novo, quando você atrela a positividade ao comportamento das pessoas, ao que é superficial, aí, nesse caso, é fácil de você querer dizer que existe tal coisa como toxicidade. Agora, quando você volta para a base e fala o seguinte, o que está movendo essa pessoa? Eu não quero me importar com o próximo. Independente de você falar coisas bonitas, pensa o contrário. Eu cago para todo mundo, mas eu vou lá e faço uma doação. Mas eu cago para essa pessoa. Isso é positivo? A minha atitude foi positiva. Mas será que existe tal coisa como positividade? Se da onde provém isso é negativo? E aí é o que eu falo, não existe resultado positivo de uma ação negativa. Só que pensa a ação como sendo o seguinte, o que você pensa é o que você fala é o que você faz. Então, em última escala, ainda que você mostre para todo mundo algo, no final do dia é o seguinte, da onde veio isso? Né? Então, tipo assim, quando eu vejo não teve empatia pelas pessoas, cara, já tem o contrário. Tem gente que tem empatia, mas não consegue ajudar. E isso é muito importante. Mas esse é o ponto. Eu acho que eles colocam aqui a falta de empatia pela dor do próximo, pensando exatamente naquela questão que você falou pra gente. Eu não consigo atingir aquele status de positividade. Então, isso me intoxica, porque como eu tô sentindo a dor e fulano consegue resolver seus problemas, consegue mesmo na merda, que eu chamo a sua situação de merda quentinha, né? Porque tá uma merda, mas tá quentinha, vou ficar por aqui. Então, mesmo que o cara tá na merda, ele tá sorrindo, ele tá vendo esperança. A pessoa e aí, se tem vocês... dificuldade de lidar com a alegria, com a positividade dos outros. Essa pessoa que escreveu com todo respeito é isso, assim. E se vocês forem analisar isso, veja bem, você leu na CNN, qual é uma das maiores características que a gente tem na mídia atual? A gente tem o famoso politicamente correto. E o que é o politicamente correto? É aquele que não vive a vida na sua integralidade. De que forma? Que quando ele está muito feliz, ele não compartilha, porque não é legal a minha felicidade, né, cegar os demais. Né? Uma chama que brilha muito pode ofuscar os outros. E quando eu estou fudido também, eu também não falo muito sobre isso, porque eu não quero atrapalhar a felicidade dos outros. Ou seja, a gente tira como se a sociedade não existisse altos e baixos e a gente mostra só aquela meiotinha ali, que é o padrão médio brasileiro. Com todo respeito, é por isso que a gente continua sendo medíocre na grande maioria das vezes e vive a ideia de complexo de vira-lata. Por quê? Porque aquele que é muito bom, você não pode falar que a pessoa é muito boa, porque senão ela vai se inflar. Aquele que é ruim não aceita crítica, porque senão ele se sente menosprezado. Então, no final do dia é o seguinte, o que eu quero falar é exatamente isso. A positividade é exatamente a capacidade de perceber que mesmo uma crítica pode ser boa para você, mesmo uma dificuldade que você enfrenta pode ser boa para você. Depende da sua capacidade de olhar com essa lente para a vida e entender o seguinte, o que é que isso está me ensinando? O que é que isso agrega? Onde é que eu posso crescer a partir disso? Né? Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, meu pai. Né? Meu pai tem como filho eu e o meu irmão. Meu irmão é 7 anos mais velho do que eu. Foi o cara sócio do meu pai a vida inteira, ajudou ele desde o início. Só que meu pai é um cara muito fera de negócio, é um cara para frente, é um cara fazedor. E meu irmão sempre teve com ele como um cara de suporte. Eu, quando cheguei nos negócios, os negócios já estavam talvez estruturados, o que acabou acontecendo? Eu não tinha muito o que ajudar. Então, para eu poder me destacar, eu tinha que fazer. E meu pai, que já tinha passado muita barra, já não tinha muita paciência para me ensinar. Então, eu tive que aprender meio que assim, na marra e na pancada. Na época, isso me gerou muito conflito com o meu pai, obviamente, até poucos anos atrás. Hoje eu agradeço. Por quê? Porque tendo passado por todas essa dificuldade de aprendizado, eu fui obrigado a desenvolver uma capacidade de observar e aprender, uma autocrítica muito mais rápida do que comparado, por exemplo, com o meu irmão. Meu irmão é um cara extremamente fera, só que, de novo, nós temos características diferentes. Né? Então, assim, eu olho isso hoje e falo assim, cara, ou seja, eu fui obrigado a desenvolver características que o meu irmão não foi. E ele talvez seja melhor em algumas coisas que ele teve oportunidade e eu em outras. E essa é a complementariedade da vida. Né? Então, assim, eu acho que é aí que é o olhar positivo, sabe? Pelo menos é como eu aplico na minha vida.
Ó, Você falou isso, é muito engraçado, porque o meu marido, ele trabalhou atrás do balcão da padaria desde os 11 anos de idade, né? E aí, quando a gente começou a namorar, a noivar, a ficar junto e tal, e ele falava disso, pô, porque meu pai não me ajudava nisso, me botou atrás do balcão, acordava às 4 da manhã. Eu virei pra ele e foi exatamente isso. Falei, cara, olha como você é um trator hoje. É graças ao seu pai. Você não tem preguiça. E ele tá levando o negócio dele. E aí ele... Cara, agora... Aqui, Só que é o mas seguinte, esse trator, hoje em dia, talvez consiga ter um pouco de ciência em relação a isso, mas ele ainda não desenvolveu a consciência. E a consciência, de fato, é quando ele for capaz de talvez achar espaço para talvez acabar com a mágoa que ainda talvez esteja um pouquinho armazenada e, por outro lado, falar assim, pai, obrigado. Porque eu entendo que talvez com todas as limitações que o próprio pai dele teve na criação dele, ele fez o melhor que ele tinha para fazer. E esse melhor construiu esse trator que está aí hoje, que consegue perceber os erros e acertos e talvez não vá levar isso para os filhos. No melhor que ele pode entregar. Hoje ele fala, né? Hoje eu ele quero fala falar! Cara, deixa eu terminar o assunto. Eu quero falar! Deixa eu terminar. Hoje ele agradece e ele fala que de presente de 15 anos o filho vai receber uma carteira de trabalho. Pode falar! Fala. Eu quero falar! Mas olha só, para quem está chegando, só dar um recado primeiro para quem está chegando, que agora o nosso formato é novo, né? Isso aqui que você está assistindo é uma gravação de um podcast, Rafas on Fire, que está no Spotify. Esse já é o episódio 11, né, amiga? 12. Esse já é o episódio 12, ou seja, tem 12 episódios para você assistir lá no Spotify, ouvir lá no Spotify. Maravilhosos, um melhor que o outro. E hoje o nosso tema é positividade tóxica. E estamos nesse novo formato agora. Todas as gravações vão ser via Instagram com convidados especiais. E obviamente que a gente começou com um convidado que chama Rafael, porque a gente é dessas, né? Rafael no Rafas, você entendeu. Mas voltando aqui ao assunto. E qual que é o limite? Primeiro eu queria dizer para Elisa, eu quero ser sua amiga. Depois a gente pode conversar, porque você tem feito comentários tão legais. Adoro pessoas que A Elisa é uma das profissionais que está conectada com a Positive. Inclusive, ela realiza lives aí a cada 2 semanas. Já de antemão, deixo aí o convite para vocês. À vontade. Eu acho que vocês têm tudo a ver. Vocês vão trocar ideias boas. A também vai querer ficar amiga da Helena, só porque a Helena apoiou ela. Ali. A Helena, a gente já é amiga, já. Então, pronto. Eu quero ser amiga de todo mundo, porque eu sempre tenho que ter uma nova amiga, um novo amigo por semana, que é a minha meta de relacionamentos. Mas olha só, qual que é o limite? Agora vamos lá. Vocês dois contaram uma história de pais mais duros, né? Talvez de uma formação mais conservadora, tradicional, dessa galera das antigas que era mais, né, assim, tipo assim, que é o que todo mundo fala hoje. Ninguém pode mais sofrer, criança não pode mais apanhar, ninguém pode mais nada, porque é a geração intocável, né? A geração intocável de hoje. Agora, qual que é o limite, assim, para quem está ouvindo, até que tem filhos, como eu, por exemplo, para você... Consultoria gratuita, viu, Rafael? Consultoria gratuita. Qual é o limite para quem tem filhos, como eu? A pessoa positiva, assim, ela tende a ter esse olhar da percepção de transformar, porque eu sou dessas, assim, de transformar e entender que a vida acontece para mim. Então, sendo uma coisa boa ou ruim, está acontecendo para mim, alguma coisa eu tenho que tirar dessa situação. Agora, qual é o limite da gente aceitar isso e tirar aprendizados, da gente se resignar e falar, então tá, é isso mesmo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença da resignação, da aceitação, de transformar tudo que é ruim em positivo. Como é que é isso? Tá bom. Veja bem, é importante deixar claro para as pessoas que, de novo, eu não sou psicólogo, não sou coach, né? Não é essa a minha formação. E tudo que eu falo aqui é muito com base em questões de autoconhecimento, espiritualidade, que eu procurei estudar e aplicar na minha vida. Tá? Então, assim, eu acho até difícil eu recomendar para as pessoas comportamentos. Então, no meu caso, eu respondo sempre assim, o que eu faria? Né? E acho que as pessoas analisam com base na vida delas. Porque esse é um grande fator, né? A gente costuma querer sempre fórmulas prontas dos outros para aplicar nas nossas vidas. Só que tem uma coisa, fórmulas dependem de variáveis. E a gente tem uma variável que muda a cada momento, que é o ser humano. Então, assim, a Cami já é diferente do Rafael, ponto.
A Cami está inserida numa realidade diferente. A Cami é mãe de 2 meninas. O Rafael é um homem solteiro. Então, assim, todas essas variáveis é importante que cada um de nós... spoiler, hein? Hashtag Então, pausa. fica a dica. Se você estava ouvindo o podcast gravado, não tá vendo o Rafael, depois segue o Rafael, Ai, meu Deus. Essa mulherada. Rafael Otaiano. Ele é partidão, ele é um Ai, homem meu. de alma sensível. Essa mulherada. Mas, bom, enfim, então o importante é reconhecer, tipo assim, nós estamos em contextos sempre diferentes. Então, assim, o que eu procuro entender, né? Cami, você falou uma coisa que é muito legal. A vida acontece pra gente. Tem uma frase que eu acompanho desde cedo, acho que todos nós já discutimos, que é o seguinte, né? A vida vai te ensinar, né? Na dor ou no amor. Então, veja, se a ideia sempre é ensinar, ou a pessoa sempre vai aprender por bem ou por mal, no amor ou na dor, então a gente tem que entender o seguinte, o mero fato de aprender significa que a gente está evoluindo. Essa é a primeira questão, né? A forma que vai ser feita vai ser adaptada em cada momento. Normalmente, eu gosto de pensar o seguinte, né? Que, em geral, todas as iniciativas da nossa vida são para o bem. Né? Os sinais nos são dados, as pessoas chegam, as indicações, conectam com a gente. Tudo vai acontecendo nesse caminho. Quando a gente se nega a fazer o que é preciso ser feito, quando a gente se nega a aceitar o que precisa ser aceito, diante da nossa negação é que vem a dor. E a dor é sempre como um caco de vidro num caminho, porque ele faz você primeiro pisar nele, você levanta o pé, ou seja, para, analisa e muda teu caminho, ok? Então, assim, o limite, eu sempre entendo o seguinte, o limite é a dor, porque ninguém faz nada que vai te levar num caminho de dor. Então, tipo assim, se você está, no caso, por exemplo, com os teus filhos, você está se estressando, você bate no seu filho, ou você põe seu filho de castigo e não dá certo, cara, muda. Talvez o caminho não seja esse. Talvez seja exatamente ser amigo do seu filho. Vai lá fazer esporte com ele, vai lá estar junto dele, sacou? Vai jogar videogame com o seu filho, sacou? Porque eu te falo isso porque, assim, eu lembro da última vez que minha mãe me bateu, eu já devia ter uns 14 anos, 13, sei lá, e eu lembro da minha mãe me dando chinelada no ombro, só que eu já era um brutamonte, ela me batia com a havaiana, minha mãe chorava e eu ria. Então, tipo assim, eu falava, tipo assim, não faz sentido. Sacou? E o mais engraçado, no exemplo da minha mãe, é que depois minha mãe, quando eu comecei a jogar videogame, comecei a jogar computador, a minha mãe, que era uma mulher já dos seus 40, 50 anos, se predispôs a tentar aprender a jogar aquilo, ainda que ela fosse péssima, mas ela se predispôs. E nada para um filho naquela época mais legal do que falar para os amigos, a minha mãe joga, a minha mãe entende. Então, assim, o que eu quero mostrar para você é como mãe ou como pai, seja você funcionário de uma empresa, qualquer que seja o que você tenta fazer na sua vida, vá até o ponto em que a dor não te causa dor. No momento em que aquilo começar a te causar dor, e detalhe, também seja resiliente, porque às vezes a dor, e aí é uma coisa, um outro aprendizado que eu tenho, é importante a gente saber diferenciar quais são os obstáculos da nossa vida, que podem nos gerar uma dor momentânea, tipo assim, de esforço, que a gente tem que, de fato, sobrepor aquilo, a gente precisa se edificar para sobrepor e crescer a partir daquele obstáculo, com o que são realmente paredes ou cacos de vidro, não é para você seguir. Se você for insistir ali, você vai bater de cara na parede, vai se machucar. Você vai no caco de vidro, vai rasgar seu pé, vai se machucar. Né? E aí é onde é necessário você fazer mudanças. Só que, de novo, no relacionamento seu e do marido, você não controla seu marido. Onde que você tem chance? Você muda. No relacionamento seu com seus filhos, se você não está conseguindo mudar seu filho, onde que muda? Você muda. Chama para si. Porque quando a vida acontece para você, de novo, quem tem capacidade de mudar os rumos da sua vida é você. Sacou? Então, positividade para mim é isso. É entender o seguinte, tudo que eu quero na minha vida está ao meu alcance. E no momento em que eu faço as mudanças na minha vida, eu inclusive impacto aqueles que estão ao meu redor, e não só aqueles, mas aquilo que está ao meu redor. O que isso vai acontecer, eu não sei. Eu não posso querer fazer mudança para mudar os outros. Eu mudo para mim. Só que no momento em que eu faço isso, seu impacto é um bônus que vem. Então, e se a gente impacta naquele aspecto que a gente estava conversando da falta de empatia, né? Aquela pessoa que não se vê alcançando a positividade que você alcance. Você está impactando, a gente impacta as pessoas ao nosso redor o tempo todo. Como ajudá-las? A gente não controla. Mas como virar essa chave de, cara, eu não tô te cutucando com a minha positividade. A palavra motiva, o exemplo arrasta.
Essa é a conta. Se você for sempre se preocupar, mas e aí exatamente tem uma frase que era assim, como é que era? Uma reflexão que era assim: primeiro pense se você precisa falar. Segundo, se o que você vai falar machuca alguém, né? E terceiro, se é realmente necessário e tudo, ou seja, você se coloca sempre na situação, porque o evoluído da parada é você. Se você é a pessoa positiva e você sabe que as suas palavras podem incomodar ou machucar o outro, então é mais ou menos assim, você deveria observar isso, né? Então, tipo assim, eu vou te ser muito franco, por diversas vezes na minha vida, eu entrei numa onda que é tipo assim, isso nos últimos anos, né? Agora eu sou um rapaz evoluído, né? Agora eu sou um cara positivo, e é o seguinte, como a minha intenção é boa, eu tenho que falar, custe o que custar, doa a quem doer. Eu vou salvar o mundo. Não. E por mais que eu desse uma pancada na pessoa, o que às vezes ajuda, porque trinca a carcaça e permite que a pessoa comece pelo menos a dar uma, vamos dizer assim, é como se fosse um tapa, sabe aquele tapa que a pessoa acorda? Ainda que seja isso, eu fiz a duras penas. Então não vale a pena eu fazer isso, né? E a gente tem que respeitar que cada pessoa tem o seu tempo, né? E de novo, por isso... Rapidinho, Cami. Por isso que a gente está aqui na Pós, por isso que a gente compartilha mensagem positiva, por isso que a gente faz as lives, por isso que a gente compartilha conhecimento, porque, de novo, a mesa está sendo servida. Cada um faz o seu prato. Essa é a conta. Boa essa frase. Anota essa frase que vira post nosso. Mas põe lá que foi o Rafael que falou, viu? Eu vou lá, arroba Rafael. A gente coloca. Instagram. Vou colocar. Na verdade, assim, alguém falou aí, né, que são escolhas. A grande chave é que a positividade, ela pressupõe que você esteja vivendo uma vida consciente, né? Porque escolhas, o piloto automático, o vucu-vucu, esse dia a dia corrido, que você não consegue nem respirar, a vida ufa, né, que a gente falou num outro episódio. Se você não assistiu, vai ouvir o episódio de pontualidade. Essa vida ufa, esse vucu-vucu te leva a cada vez mais fazer escolhas inconscientes, aquelas escolhas que você nem percebe que você está fazendo. E o que o Rafa está falando é assim, ó, a gente precisa ir para um lugar de consciência, por isso que a positividade, no fundo da percepção dele, é uma coisa que vem de dentro. Agora, isso é uma caminhada, gente, tá? Isso é uma caminhada, isso não acontece do dia para a noite, isso é um processo. E não pense que você vai ser aquela pessoa poliana, né? Porque eu acho que isso é uma outra coisa, né, Rafa? Pessoas positivas não surtam, pessoas positivas não ficam tristes, pessoas positivas... Cara, eu surto pra caramba, vocês não estão entendendo. Mas eu sou uma pessoa que eu acordo alegre, vou dormir alegre. A Dé tá fazendo assim, pilantra. Mas é isso, porque senão as pessoas ficam achando também que a positividade é uma coisa inalcançável, entende? Que é uma coisa assim, é um dom para algumas pessoas especiais, entende? E não é sobre isso, é para pessoas normais como a gente, humanos. Só que é uma escolha que você vai fazer, da hora que você levanta, adoro aquela música do Genesi, sabe? A felicidade é o que você faz da sua vida, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Né? São micro decisões que você vai tomando ao longo do teu dia e que, obviamente, está relacionado com o teu nível de frequência energética. Então, perceba, se só está acontecendo merda no seu dia, olha para você. Olha para o que você está vibrando de pensamento e de sentimento, tá? Então, tem isso, né? Porque as pessoas criam esse lugar, assim, de que a positividade, a felicidade são coisas muito, assim, tipo... É algo muito especial para pessoas especiais. É um lugar, né, também. É um lugar que você vai chegar. Não seja especial. Eu sou super especial, me acho especial, mas entendeu? Pessoal, eu gosto da ideia e por isso que eu construí talvez esse raciocínio de falar que positividade é uma lente, porque é igual isso aqui, ó. Pronto. Agora eu tô positivo. Tem dia que eu acordo, eu tô assim, ó. Não tô positivo. E é natural, porque a vida é isso, né? E a vida é uma espiral. Só que quando a gente fala de uma espiral, né, a tendência das pessoas é pensar que, tipo assim, uma vez que você atinge um determinado lugar, você vai ficar ali. Por isso que as pessoas colocam como positividade como sendo um lugar. Só que frequência vibracional e a vida como movimento, isso significa dizer o seguinte, o tempo inteiro a gente está nesse espiral. Ora a gente está lá em cima positivo, ora a gente está aqui embaixo negativo. Qual é a grande sacada? É você conseguir permear positividade mesmo a momentos negativos, porque daí você não se afunda em tudo que a negatividade tende a trazer.
as reações inconscientes, o piloto automático movido por sentimentos, né? Se você é capaz de fazer isso, aí é quando você vai para a ação consciente. Então, mesmo que você esteja completamente negativo, tá dando tudo errado, você olha para aquilo e fala assim, beleza, o que dá para eu fazer aqui? Cara, não dá para eu fazer nada nesse momento, então eu vou ficar quietinho. Vou ficar quietinho, porque se eu sair fazendo alguma coisa agora, do jeito que eu tô, eu vou fazer muita cagada. Eu vou ser muito agressivo. Ou seja, até nesse ponto, você entende que a escolha consciente de não agir ou não falar é sabendo que naquele momento o que vem pode não ser o melhor que você tem a servir. Né? Então é como se fosse assim, tô puto, fiz um almoço, queimou tudo, o que eu posso fazer? Ou eu posso chegar, botar na mesa e falar assim, foda-se todo mundo, cada um serve essa comida no seu prato e é isso aí, engole essa parada. Eu que fiz e é isso. Ou você fala assim, vou ficar quieto, deixa o povo falar que eles não estão com fome. E fica Vou quieto. ligar pra pizza. Vou ligar pra pizza, vou pedir um delivery, exato. Então, tipo assim, esse é o grande lance. Sacou? É você ter essa sacada. Então, por isso que eu falo, positividade é uma lente. Se você estiver com ela, é bem provável que você vai conseguir, vamos dizer assim, caminhar com a vida mais sutil. Né? E você falou aí, Cami, essa escolha, cara, essa escolha pode ser feita agora. Tipo assim, nossa, que bênção essa live. Se a pessoa pensar assim, já tá ótimo. Se você pensar que bênção essa live, eu te convoco a compartilhar para abençoar a vida de outras pessoas. Eu também acho. Porque, afinal de contas, o que é bom tem que ser compartilhado. Agora, sim, o resultado disso tudo, meu bem, a gente volta sempre nessa mesma questão, né? Vai se trabalhar no autoconhecimento. Seja enneagrama, seja mapa astral. Estou na fase do mapa astral, estou adorando, hein? Seja enneagrama, seja qualquer ferramenta, seja porque eu me amo, sim, um programa de coaching que eu ouvi falar que é maravilhoso. Seja o Rocket, enfim, o que você quiser, mas tem que se trabalhar no autoconhecimento, não vai ter outro. Ô, Rafa, e assim, acho que para fechar, eu anotei aqui uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que você estava falando, a gente aprende pelo amor ou pela dor, pelo amor ou pela dor. Então, no fim das contas, uma pessoa positiva, ela escolhe aprender pelo amor. Porque... Bom, vamos lá. Você escolhe olhar para todo o aprendizado como algo positivo. Não importa se vem pelo amor ou pela dor. Né? Só que, no momento em que você tem essa atitude, é natural que você vai vivenciar oportunidades de aprendizado que venham pelo amor. É assim que eu penso. Porque, de novo, imagina o seguinte, se você já pensa positivo e recebe as coisas numa coisa mais leve, mais light, mesmo a hora que as coisas te dão porrada, chega alguma coisa te machucando, e você já começa a ser mais safo, então você muda mais rápido, você já não sofre tanto, você já não vai para a fossa, então é natural que a sua frequência ela começa a ficar mais alta. Né? Eu sou engenheiro e aí eu gosto às vezes de trazer uma coisa, tem um gráfico que a gente fala que é o gráfico de senoide. O gráfico de senoide é sempre assim, mais um, menos um, mais um, menos um, mais um, menos um, ok? Passando sempre pelo zero. Qual que é a ideia de ser positivo? Não é você chegar do mais 3 ao menos 1, mais 5 ao menos 1. Não, 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 não. A ideia é exatamente você elevar este gráfico com a sua linha média. Então, ao invés do seu ponto médio ser o 0, o seu ponto médio passar a ser o 1. Então, nesse caso, se o seu ponto médio é 1, você começa a ir a mais 2, 0. Pronto. Ou seja, o seu fundo do poço já nem precisa ser negativo. É uma coisa tipo assim, eu fico só quietinho. E no meu caso, eu te falo assim, isso é muito... Eu vejo isso muito hoje. Eu já não dou mais porrada nos outros, já não xingo, já não brigo. Mas normalmente eu faço... o que acontece quando eu tô mais para baixo? Eu fico quieto, eu fico introspectivo. Eu fico na minha. Eu não saio de casa, eu não encontro as pessoas. Eu me fecho para trabalhar as minhas coisas, né? E é isso é o amor próprio. Né? É aprender pelo amor, você olhar para as coisas em vez de ficar se condenando, xingando o mundo. Olha o erro, olha que merda que eu fiz, eu sou uma bosta de pessoa. Meu, amor próprio, você opta a aprender pelo amor de qualquer forma, né? Deixa eu ficar aqui comigo, peraí. Um pouquinho mais de autocuidado, né, Cami? Então, ontem vocês estão falando isso, ontem eu estava num campeonatinho de beach tênis do meu marido, no centro esportivo Enseada. Apoiando o marido. Eu sou tiete. Ai, Fred. Ai, Fred. Ai, gente. Quem achou um Fred na vida, meu filho? Achou
O pote de ouro atrás do arco-íris. Grava essa parte, edita e me manda depois para eu mandar para ele separado, hein? Enfim, mas aí tinha uma senhora, dona do espaço lá, e tinha algumas pessoas que estavam assistindo, todo mundo assim com distanciamento, a galera jogando, mas tinha umas pessoas sem máscara. Mas a senhora deu um surto psíquico. Caralho, porque ninguém usa máscara, porque eu fiquei com vontade de tirar minha máscara. Sabe? Pessoa, então, mas o que que esse surto dela revela? Os outros. Não. O surto dela revela o que ela está vivenciando naquele momento. Um medo gigante de morrer ou de ser contaminada, e por isso ela exige que os outros tenham uma atitude que preserve ela. E aí, afinal das contas, é o seguinte, cara, né? você não precisa estar aqui. Esse lugar da grosseria e tal, eu já estive muito nesse lugar e hoje eu olho e falo assim, como aquilo me incomodou, assim, me fez um mal e ela realmente não estava, ela estava totalmente descontrolada no inconsciente. Total, e eu quase fui falar com ela, mas eu falei, vou tomar porrada, vou ficar quietinha aqui. Mas vai. Isso, né? Você começa a perceber como as pessoas estão muito adoecidas, né? Assim, é incrível, assim. Mas, Odé, nosso tempo já estourou muito tempo, né? Ó, só uma coisa que a gente falou, e aí eu acho que é legal fazer esse raciocínio, porque eu acho que é legal vocês levarem ele também, né? Olha o que você falou. Você falou assim, Rafa, então positividade é viver pelo amor ou por escolhas de aprender pelo amor. Aí a Cami virou e falou assim, a Cami virou e falou assim, positividade, então, é você viver consciente. Legal. E aí agora você acabou de dizer o seguinte, eu via que aquela mulher não estava bem, ela estava negativa e ela estava ali meio que reagindo de forma inconsciente. Então, qual foi a grande sacada que foi o que eu percebi na minha vida, né? Toda negatividade te leva para um plano de inconsciência e reatividade agressiva. É ponto isso. E toda positividade te leva para uma ação consciente e positiva. Então, assim, por isso que eu bato tanto nessa tecla, para ser muito simplório para as pessoas, que é mais ou menos assim, se você se alimenta de cocô, você não vai ter bafo de flores. Essa é a conta, irmão. Então, assim, o que você põe para dentro, necessariamente é o que você vai colocar para fora. Esquece isso. Sacou? Então, tipo assim, então por isso que eu falo assim, você quer falar bem, se alimente com coisas boas, né? Bons relacionamentos, bons locais de convívio, bons pensamentos, boa alimentação. A vida é isso. Sacou? E é a escolha que você faz. Porque no final do dia, podem até te servir algo negativo. A pergunta é como é que você coloca isso para dentro. Porque não se trata só do que os outros te entregam, mas do como você recebe isso. Então, veja, você não é responsável pelos que os outros te entregam. Você é responsável pela forma como você recebe. Isso. E aí, por isso que eu falo que é a positividade. Né? Então, é sempre dessa forma que eu procuro analisar. Olha... Eu só queria dizer que a gente encerra com essa frase bombástica, né? Se você come cocô, você não vai ter bafo de flores. Dorme com essa nessa sexta-feira. E, Rafa, muita gratidão por isso. Foi incrível, não foi incrível? Foi incrível, né? Foi incrível. Obrigada, viu? Obrigada por... Nossa, foi incrível mesmo. Não tem outras palavras. Foi incrível, Rafa. Obrigada. Porque eu acho que era o que a gente precisava, né? Entender essa diferença, esse lugar real da positividade, né? E foi muito esclarecedor e divertido. Muito obrigada, viu? Que bom, gente. Eu fico feliz. Casinha fofa! Acho que no final do dia todos nós estamos aqui para isso, né? Aprender e compartilhar. Apesar de sermos todos diferentes, em essência somos todos mesma fonte. Então, por isso que eu faço questão de compartilhar mesmo. Talvez os nossos caminhos tenham sido aí por caminhos diferentes, mas a gente está enfrentando desafios muito semelhantes. E quando a gente compartilha, talvez um insight que alguém venha a ter pode ajudar, pode, né, brotar uma ideia, ou às vezes pode brotar uma energia, um sorriso, uma coisa que fala assim, caraca, acho que posso mudar daqui para frente também. Né? Então é isso. Olha, arrepiada. Ai, que lindo, gente! Nossa, gente, solteiro, Rafael, vão lá, daqui a pouco vocês vão no perfil dele. Pelo amor de Deus, né? Obrigada, Rafa. Obrigada. Obrigado. E, ó, aproveitar aí e fazer mais uma vez o convite, né? Tá mais convidada a participar da Positive Network, conhecer mais, estar junto com a gente, a Cami também, né? E todos os outros profissionais que se identificarem com essa vibe. É isso que a gente quer propagar no mundo. Legal. Obrigada, Rafa. Ó, esse episódio vai pro ar no Spotify em breve. Acompanhem lá, Spotify Rafa's on Fire.
E aí perguntaram se vai ficar, você vai deixar salvado isso em algum lugar. Não, né? Salvo vai ficar. Então, eu vou deixar salvo aqui. Vou deixar salvo no meu perfil. Para todo mundo perfil da mandar Dé. esse aviãozinho para todo mundo que precisa parar de reclamar, ser um pouquinho mais positivo, entender o que é esse negócio. Vamos olhar a vida mais positivamente. Manda de aviãozinho para as pessoas, tá? Vamos entrar nessa luta aí, gente. Nessa batalha. Sextou. Tchau. Beijo. E você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Rafas on Fire. 3 amigas, 3 estados, 3 estilos de vida diferentes. Tudo isso para te ajudar a tacar fogo no seu status quo. Vem com a gente!